pessoal, beleza? Que bom que você está aqui no canal do Ministério Multi. O Multi é um ministério de adolescentes da Primeira Igreja Batista de Marília. O meu nome é Davi Jardim e eu tenho liderado esse ministério junto com a minha esposa, Dona Jamila. Deus tem feito coisas poderosas nas nossas vidas e eu tenho certeza que você é parte disso. Se você é daqui de Marília, mas não é de nenhuma igreja, se você está aqui pela primeira vez, a gente quer te dizer que você é muito bem-vindo. Não deixe de nos procurar, de mandar uma mensagem nas nossas redes sociais para que a gente possa te conhecer melhor. Se você é de alguma outra igreja ou de outra cidade, você também é muito bem-vindo e nós queremos te dizer que nós prezamos muito pela vida em comunidade na igreja local. Então não deixe de participar da sua igreja, de assistir os cultos da sua igreja, de mandar um grande abraço para o seu pastor. Fechado? Tamo junto e que Deus te abençoe. Olha só, eu vou lembrar você, porque a gente ficou um tempo sem culto e tudo mais, e aí a galera desacostuma, a gente fica com essa parada do YouTube e tal, mas nós nunca vamos perder para essa bagaça da internet, porque igreja é a gente aqui, entendeu? E aí, mano, qual que é a parada? Quando o pastor fala em nome de Jesus, o que vem automaticamente depois? Isso, muito bom, mano, excelente. E aí, olha só que massa, em nome de Jesus, quando você dá um amém, você enxerta a fé no seu coração e no coração da pessoa que está do seu lado, em nome de Jesus. Amém significa assim seja, sabia? E também lá no livro de Apocalipse, a Bíblia vai nos dizer, assim diz o amém. Ou seja, amém também é um dos nomes de Jesus Cristo. Dá um amém no seu lugar. Então quando você dá um amém, você está glorificando a Jesus. Você está declarando o nome de Jesus, um dos nomes de Jesus. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Aleluia significa que você está dando glória, louvor àquele que é digno, que é o nosso Senhor Deus. Posso ouvir um amém ou não? Aleluia. Então, enquanto você está no momento de louvor, enquanto você está no momento de culto, você se expressa, porque a nossa expressão também engrandece o nome do Senhor Deus. Isso, meu garoto, vocês já estão aprendendo, muito bem. As nossas expressões, as nossas emoções, elas também expressam a nossa adoração. Presta atenção, no Antigo Testamento, quando o pessoal ia prestar culto ao Senhor Deus, eles iam até o templo, e quando eles chegavam no templo, eles tinham que oferecer sacrifícios. Veja bem, oferecer, fala oferecer. Fala igual o crente, oferecer. Eu estou no multi, fala oferecer. Isso, oferecer. Presta atenção, oferecer. Existe uma diferença entre oferecer e receber, certo? Quando você oferece, você pega algo que é seu e você está dando para outro. Quando você recebe, esse outro está dando para você. Veja bem, o povo de Israel, o povo de Deus, o povo que Deus escolheu para se revelar para nós, ia para o templo, ia prestar culto, desde Gênesis lá. Quando você vai ler a história de Caim e Abel, quando eles iam prestar os sacrifícios, quando eles iam entregar aquilo que eles haviam produzido, aquilo que eles haviam recebido, eles iam fala oferecer, para oferecer. Consequentemente, aquele que oferece algo para Deus acaba recebendo. Ele não oferece por aquilo que ele vai receber, ele oferece por quem Deus é. Dá um amém no seu lugar. Fala aleluia. Fala glória a Deus. Isso, em nome de Jesus, acorda, eu estou no multi, velho. Glória a Deus no seu lugar aí, mano, amém, aleluia. Presta atenção. Então, olha só que louco. Eles iam para oferecer, independente daquilo que eles iriam receber. E aí a Bíblia nos diz, desde lá do Velho Testamento, que, por exemplo, com Abel que deu a oferta boa, a oferta que Deus recebeu, certo? Presta atenção, a Bíblia diz que Deus recebeu a oferta de Abel e recebeu a Abel. Está lá escrito a sua palavra, na sua Bíblia, na palavra de Deus. Deus recebeu a Abel e a sua oferta. Deus rejeitou a Caim e a sua oferta. Presta atenção, porque Caim estava oferecendo de forma errada, mas Abel estava oferecendo da forma certa. No decorrer da Bíblia, a revelação do Senhor Deus é progressiva. Quanto mais o tempo passava, mais Deus se revelava para o povo, mais os profetas, os homens de Deus escreviam aquilo que estava sendo revelado, e mais o Senhor Deus se tornou conhecido para nós, até que essa revelação tem um ponto máximo em, fala Jesus, Jesus, fala Jesus. Isso, crente, olha só.
até que essa revelação tenha o ponto máximo em Jesus. Então Jesus vem e Jesus morreu no nosso lugar. Olha só, vamos fazer um negócio diferente, mano. A galera da banda, sobe aqui rapidão. Vamos lá, mano. Sobe a galera do louvor. Presta atenção, mano. O vento está soprando, a gente vai na direção do vento, mano. Semana que vem eu prego sobre Sansão. Dá um amém no seu lugar, mano. A gente tem que seguir aquilo que o Espírito está fazendo, mano. E eu sinto que a gente precisa reaprender a cultuar Jesus. Parece que a gente desaprendeu algumas coisas por causa da pandemia, por causa do ano de 2020. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu sinto que a gente tem que seguir nessa direção. Posso ouvir um amém ou não? Tem alguém que está comigo nessa parada aqui ou não? Se liga, presta atenção, quando o Senhor Jesus vem, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 1 que Jesus é o resplendor da glória de Deus, o resplendor do Pai. Jesus vem para nos dar o máximo da revelação daquilo que nós podemos saber a respeito de Deus, o Pai, a respeito de Deus, o nosso Criador. E Jesus vem também por causa que a humanidade havia rejeitado a Deus quando pecou. E da mesma forma que Adão e Eva, lá, o pecado original, rejeitaram, nós estávamos potencialmente em Adão e Eva, e nós continuamos fazendo a mesma coisa que Adão e Eva fizeram, porque quando nós pecamos, nós rejeitamos o Senhor Deus, e aquilo que Ele fez por nós. Então Jesus vem, e Ele vive a vida que nós não poderíamos viver. Presta atenção, Jesus viveu a vida que nós não poderíamos viver, sabe por quê? Porque a gente não consegue passar 24 horas sem ter um pensamento malicioso. A gente não consegue passar 24 horas sem pensar mal do nosso irmão. A gente não consegue passar 24 horas sem pensar uma besteira. A gente não consegue passar 24 horas sem o pecado. Mas Jesus Cristo viveu uma vida inteira de santidade, uma vida inteira distante do pecado. E aí, no tempo certo, aleluia, no tempo certo, presta atenção, no tempo certo, no momento certo, Ele vai para a cruz. Eu já preguei isso aqui 1 milhão de vezes, mas essa é a mensagem do Evangelho, e a mensagem que precisa cair no seu coração hoje como uma boa semente. Fala amém. Fala amém. No tempo certo Ele vai para a cruz. Quando Jesus está indo para a cruz é substitutiva. Fala substitutiva. No futebol, todo mundo sabe futebol, sai um jogador, entra outro. Esse jogador substituiu aquele. Substituiu, trocou de lugar. Sabe por quê? Porque nós éramos aqueles que deveríamos estar caminhando para a cruz e para a morte por causa do nosso pecado, mas Jesus nos substitui. Você vai entender onde estou querendo chegar, confia em mim. Jesus nos substitui, então Ele vive a vida que nós não poderíamos viver e morre em nosso lugar, por amor a você, por amor a mim. Jesus te ama, Jesus ama você. Vira para a pessoa do seu lado e fala: Jesus ama você. Jesus ama você não porque tem algo em você ou em mim. Jesus ama você porque Ele é amor e porque Ele queria nos salvar, nos resgatar da morte eterna. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Presta atenção, você vai entender onde eu estou querendo chegar. Então Jesus morre na sexta-feira, ressuscita no domingo. E agora Ele venceu a morte, venceu o pecado, levou sobre si os seus pecados, os meus pecados. Meu irmão, eu não sei você, mas eu tenho muito pecado, brother. E eu sei que você também tem. E Ele levou não só os meus pecados, os seus pecados, os pecados da humanidade toda. Ele levou sobre si os nossos pecados. Presta atenção. Presta atenção, mano. Entre em espírito de oração aí, em nome de Jesus. O vento está soprando, brother. Não é possível que só eu estou sabendo aqui que o Espírito Santo está querendo fazer alguma coisa nessa noite, mano. Ei, olha só. Agora, a partir do momento que Ele ressuscita, a obra está completa. A obra da salvação está completa. Aquilo que Jesus tinha para fazer, Ele fez. Aquilo que havia sido dito lá pelo Senhor Deus, aquilo que havia sido profetizado pelos homens de Deus, pelas mulheres de Deus que passaram no Velho Testamento, tudo aquilo que apontava para Jesus aconteceu. A igreja começa. Os discípulos começam a pregar o Evangelho. E os discípulos, eles dão as suas vidas pela pregação do Evangelho. Eles eram perseguidos, eles eram mortos, eles eram queimados vivos por causa da pregação do Evangelho. Evangelho significa boa nova, boa notícia. Boa notícia é: Jesus te aceitou. Presta atenção, presta atenção. E sabe por que os discípulos entregavam as suas vidas pela pregação do Evangelho, pela mensagem? Como diz o livro de Atos, os seguidores do caminho. Sabe por que eles faziam isso? Porque a nossa fé, ela parte de gratidão. Fala gratidão. Fala igual crente, gratidão.
a nossa fé, ela parte de gratidão. Gratidão. Gratidão por tudo aquilo que Jesus já fez. E perceba que gratidão não está relacionado com as circunstâncias. Gratidão está relacionado com aquilo que Jesus fez, porque as circunstâncias nunca vão cooperar para que nós sejamos gratos. Aqueles homens, eles eram perseguidos por causa de Jesus. O Império Romano matava eles a centenas e centenas. Mas eles continuavam entregando suas vidas em gratidão. Porque eles sabiam que isso aqui é passageiro. Nós podemos comprar roupas, nós podemos comprar carro, nós podemos ter um monte de coisa. No final das contas, nós não levamos nada disso para a eternidade. Eles sabiam, eles não estavam se apegando às coisas desse mundo, às paixões desse mundo, a dinheiro, fama, a seguidores. Não, eles se apegavam à promessa do Cristo da vida eterna, porque eles sabiam aquilo que Jesus tinha feito, e a fé deles partia de gratidão. Não existe nada que a gente possa fazer que vai superar a obra de Jesus por nós. Nós nunca vamos igualar, mas nós sempre devemos viver a nossa vida de acordo com o nosso chamado, de acordo com o sacrifício de Jesus por nós. Presta atenção. Então a igreja passa a se reunir nas casas. Só que de repente as casas começam a ficar pequenas, então as pessoas começam a aumentar o tamanho das suas casas para caber mais gente. Porque era tanta gente se reunindo por causa de Jesus, que a igreja, as casas das pessoas, a igreja nas casas fica pequena, então eles precisam de prédios, precisam aumentar. Só que quanto mais a igreja crescia, mais a igreja era perseguida. Quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. E aí o tempo passa. A gente vai ver tantas coisas acontecendo na história da igreja. Aqueles discípulos, então, eles se espalham pelo mundo todo, e a mensagem do evangelho começa a ser pregada pelos continentes. E as pessoas começam a fazer o impossível para que os outros venham a conhecer a mensagem de Jesus, para que a mensagem do evangelho seja espalhada por todos os lugares. Então de repente aquelas pessoas começam a saber assim: ei, existe um lugar, existe uma tribo, existem pessoas que se reúnem lá, e ninguém nunca foi lá pregar. Como eles vão ser salvos se ninguém nunca falou do nome de Jesus? Então lá vão os cristãos, e eles não iam com passagem de volta, eles iam só como ida. Eles iam sabendo que provavelmente eles nunca mais veriam suas famílias, nunca mais veriam seus irmãos, mas eles iam por amor a Jesus, por gratidão àquilo que Jesus já fez, e sabendo que outras pessoas ainda não conheciam a mensagem, sabendo que outros ainda não conheciam a mensagem do evangelho. Então eles entregam as suas vidas pela mensagem, pelo caminho, por Jesus. Avivamentos acontecem, nações transformadas, multidões convertidas, multidões. A igreja continua acontecendo, nós chegamos no dia de hoje. Deixa eu te falar, a fé é a mesma e a gratidão deve ser a mesma. Então quando você entra por aquela porta, você não vem simplesmente para o multi porque você vem encontrar com alguém. Você não vem simplesmente para o multi porque você é parte de uma célula. Você veio porque você deve ser grato a Deus por aquilo que Ele fez na sua vida. Gratidão. Você veio cultuar Jesus por gratidão. A nossa fé parte de gratidão. Você veio cultuar Jesus porque Ele te tirou do lamaçal de pecado. Ele te tirou de onde você estava e te colocou onde você está hoje. E se você chegou aqui no lamaçal de pecado, é hoje que Jesus te tira desse lugar e te traz para o maravilhoso e glorioso reino dos céus, onde agora você é parte da igreja, parte do corpo de Cristo, parte da nossa família. Então venha para o culto e cultue ao Senhor Deus com gratidão no seu coração. Entregue algo nessa noite, ofereça algo nessa noite. Nós não oferecemos mais sacrifícios como aqueles no Antigo Testamento, mas você pode oferecer o seu coração, você pode oferecer os seus sentimentos, você pode oferecer as suas vontades, aquilo que te afasta de Deus. Coloca tudo isso no altar em nome de Jesus. A sua fé parte de gratidão. Então seja grato a Jesus, mano. Fique de pé no seu lugar.
Presta atenção. É tempo da gente compreender isso e viver debaixo dessa fé. Muita coisa aconteceu para que a gente chegasse até aqui. Só que o problema é que de repente nós queremos viver uma fé que é confortável, queremos viver uma fé que é cômoda, e o cristianismo e as coisas que Jesus fez só servem para nós quando nós não precisamos sair da nossa zona de conforto. Só serve para nós quando nós não somos desafiados. Só serve para nós quando o evangelho, quando a mensagem de Jesus não contraria as nossas vontades. Mas não era assim que os discípulos, os apóstolos, os primeiros seguidores de Jesus viviam. Não era assim. Eles abriram mão de tudo por causa do Cristo, porque a nossa fé parte de gratidão. Dá um amém no seu lugar.